Bom, Van, mas como a gente estava comentando, esses são casos de sucesso, né? Artistas que geralmente são conhecidos por cruzarem aí o mundo das artes, que é muito comum, né? A gente flertar aí com várias áreas. Mas e nós, réis mortais, né? Como é que a gente faz, Van, pra gente entender aí as dores dos multipotenciais? Tá, eu acho legal a gente começar pelas dores, porque é o que conecta mais, né? Como é algo que multipotencial ainda não é muito conhecido, né? É uma coisa que a gente está começando a entender como é que essa pessoa se comporta. Então, a gente tem essa sensação de inadequação, né? Eu não sou especialista, eu não consigo estudar a fundo, tal, fazer 5 anos de não sei o quê, mais 3 anos de especialização, né? Então, o que eu sinto? Eu tenho uma dificuldade de eleger um tema, que as pessoas, às vezes a família te cobra, às vezes a sua família não é multipotencial, ela não te entende. Exatamente. Ela acha que não, mas filho, filha, por que você não consegue escolher? Por que você não faz a faculdade X? Por que você não para nesse emprego? Né? E então as dores vão aparecer primeiro, do que depois os resultados. Então é isso, a pessoa tem dificuldade de eleger um tema, que ela vai se aprofundar. Ele é atraído, se for uma criança, né, na escola, ele é atraído, pode ser por vários temas, ou por nenhum. Então, a escola é chata demais, né, para aquela criança que é muito limitada, muito né? limitada. Nas disciplinas, né? Na abordagem. Então, muito encaixotazinho. Eu sou muito crítica em relação à escola, né? Com certeza. O tipo que ela não evoluiu quanto a nossa contemporaneidade precisa, ela continua ali encaixotando as pessoas. Então, o multipotencial, ele vai olhar e vai achar tudo muito chato, né? Porque as coisas estão todas na caixinha. Ele não vai conseguir fazer essa conexão, né? Então, eles são atraídos. Eles são atraídos por várias disciplinas, ou nada os atrai a atenção. E aí, quem está olhando de fora acha que realmente não tem uma conexão. Mas a gente vai vendo aqui, se a gente for ver o TED, né, da Emily, ela vai explicar de onde que ela partiu, começou uma coisa, construiu com outra. E até falando do meu próprio exemplo, né, Carol, depois você compartilha o teu. Eu venho de uma migração de carreira. A minha primeira carreira, que foi fiquei 18 anos, entregando aqui. Entregando o tempo de carreira, mas é isso aí. 18 anos, né? Eu fiz a formação em marketing, porque eu já achava que o marketing era uma faculdade que ia me abrir os horizontes. Então, eu falava, eu posso ir para várias... Interessante. Setores dentro do marketing, vários setores, né? Ali do marketing. Então, eu fui para essa carreira. Depois, mas eu queria ter feito psicologia, e aquele ficou guardadinho. E aí eu fui para o mercado, me formei, fiz todo o caminho, né? Bonitinho, entrei nas empresas. E aí, quando eu entrava nas empresas, eu percebia que eu estava em projetos multidisciplinares, que eu queria trabalhar junto com o RH, que eu queria entender, mas espera aí, como é que funciona isso aqui do financeiro? Né? Você está me pedindo, sei lá, às vezes no marketing você tinha que criar formulários, na minha época. Um formulário para o financeiro. Tá, mas eu ia lá no financeiro, eu queria entender como é que era o fluxo, como é que era o funcionamento, por que tinha que ter aquele campo. Eu não era simplesmente, cria aí para mim e tá bom. Né? E eu me conformo com a instrução que me é dada. Eu queria entender, mas por quê? Porque eu achava que talvez pudesse ser melhor, que eu podia trazer um outro olhar. Então, eu já tinha isso. Mas a carreira de marketing, ela foi... eu queria estar mais desenvolvendo as pessoas e não tanto fazendo a parte estratégica de vendas. E aí, eu mudei de carreira depois de 18 anos. Então, desde 2014... que eu trabalho com desenvolvimento humano. Então, quando a gente olha isso, né, Carol, talvez vocês estejam olhando isso e pensando, então ela jogou fora, né? 18 anos de carreira, não foi, gente. Durante muito tempo eu pensei isso. Mas hoje eu entendo que tudo aquilo que eu vivi funcionou para eu entender como funciona o mercado. Exato. Quando chega um cliente com uma dor, ele fala, olha, você sabe o que é chegar numa reunião e alguém roubar a sua palavra, roubar a sua ideia? Eu sei, eu vivi isso, eu sei o que é isso, né? Principalmente para as mulheres. Você sabe, o meu chefe faz isso. Eu sei, eu vivi, ou alguém com quem eu convivia, viveu. Então, as experiências, né, do multipotencial, elas vão, se você souber
somar... Sempre. Souber o que você Exatamente. pode usar a seu favor, né, Van? Elas vão te acrescentando, né? Então, a gente falou um pouco das dores, né? Sim. As dores são muito importantes porque a gente também está num sim. contexto, né, Van, de... Principalmente, né, enquanto sociedade contextualizada nesse mundo, né? Nesse mundo que traz esses conceitos que a Van vai pontuar aqui pra gente, que é o mundo VUCA, que a princípio, né, surgiu, mas se intensificou com pós-pandemia, né? Sim. E veio pro mundo Bunny. Então, a gente tem um mundo, assim, também multifacetado, né? No sentido de... são muitas as demandas e os fatores negativos da gente viver nessa intensidade de informações, de estímulos a você fazer escolhas, né? E que é exatamente isso. A gente se sente a todo momento com o sentimento de estar perdendo e não estar fazendo a melhor escolha, de sentir uma culpa, né? Como você falou, porque as pessoas não entendem que é de fato que a gente está trabalhando em um outro contexto educacional, como você falou, que é muito necessário a gente ter uma reforma de estimular, né, as crianças desde cedo a entenderem essa multidisciplinaridade interna, porque é isso, a sociedade não vai evoluindo, mas a gente vai ter que ir passando por esses estágios de escola, de primário, de adolescência, de faculdade, de estágio, e todas essas escolhas que são marcantes na nossa vida, né, Van, sofrem influência desse meio. E se a gente, né, se deixa levar por isso, pelo que a sociedade acha, né, que é assim que funciona e funcionou até agora, e não olhar para esses detalhes, a gente realmente vamos formar pessoas muito frustradas, como você falou, né? Porque elas estão o tempo todo, né, guiadas por esse sentimento de indecisão, de que tem algo errado comigo. E aí você soma esses fatores de mundo, de sociedade, de família, e fala, não, mas que não entendem desses conceitos, porque na minha época assim foi assim e eu dei certo, né, Van? Que também tem muito disso, né? Então, como é que você consegue transpor aí pra gente desse mundo VUCA pro mundo Bunny, né, desse contexto aí atual? A gente está vivendo uma época, principalmente no mercado de trabalho, em que você chega a ter 3 gerações trabalhando juntas. Muito interessante, né? Sim. E isso é algo que a gente não via antes, né? Então, você tem 3 gerações trabalhando juntas, mas que a gente viveu e está vivendo alguns momentos muito disruptivos, né? Então, a gente teve, depois da Revolução Industrial... Ficou, durante muito tempo, praticamente um século, as coisas eram feitas sempre do mesmo jeito. Tinha lá uma regra, né? Que é o que a Carol tá falando. Eu vou pra faculdade, né? Se eu tiver dinheiro, eu vou pra faculdade. Daí eu vou casar com tantos anos, eu vou ter 2 filhos, uma casa. Eu vou ficar a vida inteira nessa empresa, eu vou me aposentar. E essa foi minha vida, né? E aí veio a geração seguinte, né? Que já era a minha geração ali pós-década de 70... que começa a olhar para a tecnologia, começa a chegar a tem tecnologia. Um entusiasmo dessa tecnologia, né? Muito forte. E que faz uma primeira grande reviravolta. Então, a geração anterior... Não, isso não vai ficar, não vai funcionar, então já começa a rejeição. Desvalidar, né? Desvalidar algo que... isso aí não imagina, essas coisas vão ficar... Não vai mudar, vai passar, né? A tecnologia vai passar. E não passou. E além disso, vem então mais uma grande onda que foi agora recentemente com a pandemia, né? Que você teve que repensar toda a sua estrutura de vida. Então, a gente está num momento em que as grandes pilares da sociedade, a gente está discutindo gênero, a gente está discutindo relacionamento, então você tem o poliamor, você está discutindo o tipo de carreira, então... O tipo de casamento. Todos esses tipos de relacionamentos, de conexões, dessas macro escolhas que a gente tem que fazer, né? Exatamente, de ter profissões que não existem mais, de novas profissões chegando. Então, é um momento em que ele foi, durante muito tempo, volátil, que é isso, incerto, complexo, ambíguo, né? Eu vou para cá, eu vou para lá. Meu pai, minha mãe fala que o certo é fazer isso, mas não é isso que eu estou vendo na vida real, né? Então, já era complexo
E aí ficou mais ainda. Então, a gente está falando da chegada dos millennials, que já eram os nativos na era digital, que já pegaram uma outra onda das coisas, que já enxergam o mundo de um outro jeito, e a gente está vivendo o pós-millennial, a geração Z. Já tem essa nova geração que já tem um outro olhar das coisas. Então, o mundo que era, né, VUCA, hoje ele é BANI. Né? O que é isso? Ele é frágil, a gente percebeu quem tinha comércio, né? Quem tinha um negócio. Que nunca teve um site, vamos dizer assim, basicamente. Morreu na pandemia. Morreu, acabou o negócio Os dele negócios também frágil, morreram, exatamente. Né? As relações frágeis, então as famílias que ficaram confinadas ali, muitos casais se separando, a relação não aguentou. Não aguentou as mudanças, as relações com os filhos, pais que falam assim, eu não conhecia meu filho, agora que eu tô conhecendo ele aqui em casa o dia inteiro. Então, as relações frágeis, ansioso, então, isso que a Carol tá falando, a gente tem informação o tempo inteiro, tem que produzir o tempo inteiro, tem que estar alerta o tempo inteiro. E chamando, vem cá que esse é o melhor caminho, mas não, mas o melhor caminho é o meu. É isso que a gente vive, né? Sim. Uma oferta infinita, né? Infinita de conhecimento. Então, na minha época, para você ter acesso, por exemplo, a uma letra de música, gente, era gringa, né? Muito legal assim, isso, eu também passei. Era um sufoco, você ficava caçando quem que tem, né? Então, hoje, você quer a música, você tem a história do cara, você tem o making of, você tem documentário. Você tem ele falando como é que foi fazer o clipe. Então, assim, muita informação. E aí você tem essa não linearidade, né? Então quer dizer que se eu fizer a faculdade aqui, eu vou me formar aqui, eu vou ter meu primeiro milhão aqui? Não é isso. Não sei. Não faço a menor ideia. Ninguém sabe. Né? As coisas vão abrindo, cada caixinha que você abre, ela é um caminho. Será que as 1000 janelas, abas abertas no navegador, né? Sim. É simbólico isso, né, Van? Exatamente. Será que eu faço faculdade? E aí o último, incompreensível. Porque é isso, você não consegue mais... Tem horas que eu juro pra vocês, eu sou da área, mas eu falo, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Do que essa... Às vezes um paciente me traz um assunto, eu falo, gente, eu preciso estudar isso que ele tá me trazendo, porque... É a forma como eu consigo imergir, né? Fazer uma tão imersão. Novo. É um questionamento tão novo. E é um estudá-lo. É que são questionamentos novos, o que é interessante, né? Novo. Você também tá percebendo isso nos atendimentos, isso, né? Claro. Demandas novas, né? Claro. De gênero, enfim, principalmente, né? Acho que esse é um tema bem sensível. Sim, novas dores, né? Novas dores que a gente precisa aprender. E eu acho que esse é o ponto do multipotencial, né? O multipotencial, ele fala, tá bom, tem que aprender sobre isso? Beleza, então eu vou aprender, eu não sei tudo, né? Eu não sou um especialista disso aqui. Isso é tão legal, né, Van? Eu vou aprender, eu tô aberto para aprender. Isso. Por isso que esse mundo aqui, ele é muito mais receptivo, para um multipotencial do que para um especialista. Exato. Porque aí, mudou a regra do jogo. Tá, beleza, qual que é a próxima regra? Vamos lá. Isso, vou lá aprender. Isso. Né? Qual é a próxima obsessão que eu tenho que caçar? Porque é isso, próximo, né? As pessoas especialistas, elas seguem, né, tradicionalmente, como foram essas gerações que você tá falando, é isso. Perseguiram obsessivamente não só um caminho de vida, né, dessas escolhas que a gente falou, mas como um caminho de, não, o meu propósito é esse, eu vou ficar aqui o resto da minha vida, executando essa função, né, exatamente como ela é, até o final. Então, isso não cabe mais num pensamento, né? Onde a gente está buscando sermos mais felizes e nos conhecermos melhor e vivermos melhor esses relacionamentos. Porque é o que você acabou de citar. Vários negócios durante a pandemia quebraram porque as pessoas, né, não, conduziram da mesma maneira até então. As pessoas... continuaram casadas até então, mas às vezes nem tiveram a experiência de uma intensividade, de um contato, pra falar que não é essa pessoa com quem eu quero estar, ou é essa profissão que eu quero ter, né? Exato, então. Ou o casamento já tava doente, mas vai levando porque cada um vai fazendo ali a sua vida, e aí quando confinou, olhou e falou, quem é você, quem é você? Ficou numa lente de aumento, né? Porque de repente... a gente se privou, né, de sair das distrações. Das distrações, perfeito. E aí, acho que isso fez olhar, né,
para saber se realmente é isso o que é essa sua verdade. Ela é tão sustentável a ponto de sofrer uma coisa totalmente inesperada, que é o caso da pandemia, né? Então, acho que é isso que deu esse chacoalhão, né? E o quanto a gente consegue se adaptar. E aí, ainda algumas pessoas falavam assim, não, vai voltar como era antes. Não vai, gente. Já não é como já era não é antes. igual, Já foi. É só querer protelar uma forma de abraçar. Mas isso acho que tem também, né, Van? Você há de concordar também. Acho que as pessoas sempre têm uma certa dificuldade de abraçar o novo. A mudança é problemática. A mudança é problemática na origem da psique humana, né? Então, especialmente quando a gente tá falando... É assustadora. E quando a gente tá falando de tecnologia, de novos acessos, de novas formas de você pensar, executar, ganhar dinheiro... isso mexe muito com as crenças, né? Com os valores das pessoas, que é justamente isso. Não, tipo, eu tenho a minha verdade aqui bonitinha. Você vai vir agora falar que não é, que você tá trabalhando não sei da onde, tá caindo dinheiro pra você, que você tem renda passiva, né? E, enfim, 1 milhão de conceitos, né? Mas vamos avançar aqui, porque eu acho que é mais legal de tudo, é isso que você falou, de como se conhecer, né? Então, e aí... essa é a grande chave, né, Van? E aí é isso, aqui entra o autoconhecimento, né, gente? Porque se eu não tenho mais um modelo em que meu pai, minha mãe falaram para mim que esse é o modelo certo de vida, e tá tudo bem, porque faz parte, a gente tá no momento de desconstrução, algumas coisas tinham que ser desconstruídas mesmo. Exato. A gente tá falando aqui de desconstrução da noção do feminino, do masculino, da desconstrução do racismo, super importante isso, trazer os assuntos que foram jogados para debaixo do tapete estão aflorando, eu acho isso incrível, mas ao mesmo tempo a gente tá ali com a casa bagunçada. Né? A gente está nesse momento de casa bagunçada, as coisas foram todas jogadas na mesa, vamos ter que lidar com isso. E aí, como eu não tenho um caminho pronto, eu tenho que descobrir esse meu caminho, né? Por isso o autoconhecimento. Sair desse automático, de consumir um monte de coisa, de ficar lá eternamente no feed, do que quer que seja, gente. Ali... Acho que é até a resposta para isso aqui, né? Para essa pergunta que a gente botou aqui antes. Exatamente. Como ser multipotencial na era de overdose? É justamente selecionar, né? Selecionar. Não se deixar afogar nesse feed aí, né? Não ficar no automático, né? No feed infinito, no curso bam, 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 que não sei quem falou que é demais, tá? Mas é demais. Como que você aplica isso na prática? É legal, eu quero fazer isso, tem a ver com a minha vida, tem a ver com a linha lá, com a minha linha, o meu fio condutor de vida, ou é só mais uma coisa que falaram que é legal, né? Show, querida, é isso. A chave é o autoconhecimento, né? Sim. E é isso que também traz essa mudança, né? De verdade, como a gente tá falando, como foi um momento que expôs as nossas dificuldades, então talvez agora seja a hora de fazer esse balanço, né, Van, entre habilidades e dificuldades, legal, né? Boa, vamos lá. É justamente esse quadro super bacana que você trouxe de características dos multipotenciais. Então né? é isso, criatividade, então tudo que tem setinha para cima é o legal, positivo. Então, criatividade, adaptabilidade, curiosidade e paixão. Movidos pela paixão, a gente nunca ouviu tantas pessoas falando, não, eu quero trabalhar com aquilo que mexe comigo. Mudando, né? Hoje as pessoas, que nem você que é especialista, né? As pessoas estão transicionando, estão tendo mais coragem de transicionar, querem né? isso, querem um trabalho com propósito, querem estar em empresas que têm propósito, né? Então, é uma mudança importante. Estão cobrando ali nos ambientes empresariais que a empresa professe aquilo que ela fala. Né? Não fica só no marketing mesmo, ou né? não fica na empresa, porque a empresa tem lá, tem lá os valores que não estão de acordo com aquilo que a pessoa acredita. Isso é muito recente. Antes você tinha que estar empregado e o salário era bom, e é estável, e tem benefícios. E assim que é, vambora, assim né? Claro, muita gente ainda trabalha assim, tudo bem, não tem problema. De novo, tem espaço para todo mundo. Aí você tem as partes de dificuldade. Então, a dificuldade de ter foco. O que eu vou escolher, né? Eu posso olhar para tudo? Não, é aí que entra a gestão do tempo. Não dá para eu estudar tudo, não dá para eu olhar tudo que eu quero, né? Tem que colocar ordem. A dificuldade de entrar em ação, muitas vezes a pessoa então fica afogada ali em um monte de coisa. O que eu escolho e não faz nada. O planejamento, dificuldade então de planejar, porque também não dá tempo, já muda o interesse, já vai para outra coisa. Exato. E entender o seu grande porquê, né? Tem a paixão, tem aquela coisa que te move, mas por quê?
né, especificar melhor o que nós estamos falando aqui, né? O que move você exatamente? Para que aí você entenda, isso aqui está dentro, isso aqui está fora, né? O tal do propósito, né, Van? Não tem como a gente fugir, né? O tal do propósito, né? E a Vanessa é especialista. Isso a gente pode falar que é especialista, né, na qualidade dessa palavra. Que a Vanessa tem conteúdos muito legais, gente. Falo bastante, né? E muito, até revisitando esse tema, que ele já foi um pouco desgastado. Estão trazendo um outro olhar. Mas não tem, gente, como a gente querer ir por outro caminho. O caminho é esse, né? É entender esse propósito maior de vida. E justamente acho que estar nas ferramentas certas, que nem você falou, mas é bom pra mim, faz sentido pra mim, porque é isso. Hoje o dilema do mundo não são as ferramentas, é como você vai usá-las, por que você vai usá-las, porque a oferta é o que a gente falou, não é a escassez mais o problema, é justamente o foco, né? Sim. O poder de escolha, de você planejar e colocar em ação, né? Ou se você não ficar, como eles falam hoje, né? A gente só ficar acumulando cursos, informações e não fazer nada com isso. Que não vai usar. Eu gosto desse assunto. Tá, mas tenta encaixar ele ali na tua vida. Tenta encaixar. Porque é isso, você tá vivendo... demanda tempo, demanda dinheiro, demanda investimento. Exatamente, Van. E outro aspecto que a gente vai começar a entrar aqui na questão dos multipotenciais, né, Van? É essa abordagem muito interessante dessa simbologia dos elementos, né? Sim. A natureza sempre nos mostrando como a gente se conhecer melhor, né? E conta pra gente, como é que você chegou aí nesse insight dos elementos, dos 4 elementos? A minha inspiração foi vendo que ao longo da história, né, da humanidade, dos estudos comportamentais, os 4 elementos, né, o fogo, a água, o ar, a terra, eles serviram durante muito tempo para definir as personalidades, né? Então, você vê, por exemplo, na astrologia, os elementos de fogo, os elementos de água. E isso foi sendo aprimorado, esse conceito foi sendo... Inclusive, o Carl Jung, que é o terapeuta, né? O psiquiatra suíço de quem eu sigo, né, a linha, usa muito esses elementos nos estudos comportamentais dele. Então, eu me inspirei nisso para ficar fácil de você entender qual é o meu elemento, eu sendo um multipotencial, qual é o meu elemento que eu tenho sobrando e qual é aquele que eu preciso desenvolver, né? Então, fica uma associação simbólica, imagética, muito fácil de fazer. Incrível, símbolos da humanidade, né, Van? Sim, e da natureza. Para lembrar também, gente, a gente é natureza, a gente não é máquina. A gente é natureza, a gente é natureza. Não é máquina. Eu tô muito mais próxima de uma planta do que do microfone, dessas coisas aqui. É isso, entendeu? Isso é muito importante. Do celular, da internet. É muito interessante, com certeza, Van. E aí, dentro disso, tiveram desenvolvimento de alguns personagens, né, Van? Que fazem parte desse especial de multipotenciais que eu e a Van, a gente, né, produzimos juntas. Eu produzindo essa parte gráfica, né, Van? Foi super divertido, porque a Van desenvolveu toda essa metodologia, esse material. E aí, tivemos, né, esse insight aí de desenvolver nessa linguagem, né, Van? Que você trouxe dos super-heróis.